Hola, me llamo Jessilei y estaremos hablando hoy sobre el sistema del complemento. El sistema del complemento es uno de los componentes fundamentales de la resposta inmune inata ante un agente hostil. Es un sistema defensivo formado por más de 30 proteínas produzidas en el hígado, encontradas circulando en el plasma sanguíneo que se ven activadas progresivamente y en cascata lineal. Es un complexo molecular cujas funciones son potencializar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y la más importante es la lise de los microorganismos. A activação do sistema del complemento consta de três vias: a via clássica, que é activada pelo complexo antígeno-anticorpo, a via de lectina, que é ativada pela ligação de lectina à superfície de los patógenos, e a via alternativa, superfície de los patógenos. Ambos activarão a ativação do sistema del complemento, que estará encarregado do recrutamento de células inflamatórias, opsonização de los patógenos e lise de los patógenos. A via clássica se inicia com a união antígeno-anticorpo de la classe imunoglobulina M, imunoglobulina G1, G2 e G3. El complexo de 11 proteínas denominadas factores ou componentes. El complexo C1 é um complexo multiproteico multimérico composto de subunidades C1Q, C1R e C1S. C1Q é um hexâmero que se une a los anticuerpos, especificamente a la fração constante de la cadena pesada, que tem como função o reconhecimento de la molécula. C1R e C1S são proteasas serina-esterasas, que é um tétramo que contém 2 moléculas de C1R e 2 moléculas de C1S. A união de C1Q às regiões de fração constante da imunoglobulina G ou imunoglobulina M ativa a C1R, a la qual ativa C1S. C1S é ativado, cliva C4 em C4b e C4a. C4b assegura que a via clássica se ative em la superfície celular. C2 forma um complexo com C4b unindo a superfície celular. C2 se escinde por C1S para formar um fragmento C2A e um fragmento C2b maior que permanece unido a C4b. Este forma o complexo C4b2b, uma C3 convertasa de la via clássica. Esse complexo tem a capacidade de se unir a C3 e C2A catalisa a proteólise de C3. Algumas moléculas de C3b generadas por la via clássica se unem à convertasa e formam o complexo C4b, 2b, 3b, que é uma convertasa de la C5 de la via clássica. A C5 convertasa cliva C5 em C5a e C5b. É a C5b que se vai a ligar a los demás componentes. La posterior ligación de C6, C7, C8 y C9, que son los componentes finales, es la misma en todas las vías. La activación de los componentes finales del sistema del complemento forma el complejo de ataque a la membrana, complexo. La via alternativa, ou via alterna, é um componente do sistema imune inato activado por moléculas de microorganismo. Activa-se com a hidrólise de C3, formando C3A, que é uma molécula mais pequena, que vai deixar o caminho, e C3b. C3b se une à superfície do microorganismo, ativando o sistema complemento. C3b se une ao fator B de la via alterna, uma vez unida, ativa o fator D, que a sua vez vai generar dois fragmentos. BA, que abandona a membrana, e BB, que queda no microorganismo, unindo-se ao C3b existente e formando o complexo C3b-BB, que é uma C3 convertasa. C3 se fragmenta em duas subunidades, C3A, que deixa a via e atua como anafilatoxina, e C3B, que queda unida a C3 convertasa, formando o complexo C5 convertasa, C3B-BB, C3B. C5 convertasa ativa a excisão de C5, que também é fragmentada em C5A e C5B. C5A deixa a via e atua como anafilatoxina, e C5B queda unido ao complexo C5 convertasa. La via de las lectinas se desencadena sem anticuerpos por la união de polisacáridos microbianos a lectina circulando como MBL, que é a lectina ligadora de la manosa. Essas lectinas estruturalmente são similares a C1Q. A lectina ligadora de la manosa se une a los resíduos de manosa a los polisacáridos e a serina de proteasas associadas a lectina ligadora de la manosa, MASP1 e MASP2. MASP1 forma um complexo similar a C1R e C1S e MASP2 escinde a C4 e a C2. Os passos seguintes são similares a los de la via clássica. A sequência de finalização ou complexo de ataque à la membrana, complexo MEC, é um complexo C4b, C2a, C3b, convertasa de C5 que atua sobre C5. C5 queda livre em ele C5b, se une ao C6 e C7, iniciando a formação de MEC. O complexo C5b-C7 se inserta na bicapa fosfolipídica e exerce ação sobre C8.
C8 se une a lo complexo y se inserta en la membrana de la célula. Las moléculas de C9 se unen a lo complejo y polimerizan. Moléculas de C9 se unem para formar um poro na membrana plasmática, permitindo a passagem de substâncias como água e íons, lisando a célula.